Bom dia, queridos ouvintes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais esta oportunidade e agora vamos dar andamento em mais um episódio de Eu Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos adentrar ao subitem Provas da Existência de Deus. Trataremos das questões 4 a 9 do Livro dos Espíritos, que ainda estamos na primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos tratar então, dentro dessas questões 4 e 9, um assunto muito interessante, que é questão pensada e raciocinada por muitos ainda necessitados de entendimento, que é a questão das provas da existência de Deus. Nós vamos entender que para os espíritos da codificação do Espiritismo, a prova da existência de Deus pode ser encontrada num axioma, numa afirmação que é aplicada nas nossas ciências e que diz não existir efeito sem causa. Daí devemos procurar causa em tudo o que não é obra do homem, e a nossa razão responderá que só pode ser obra de Deus. Não sendo do homem, só pode ser obra de Deus. Então, conforme o professor Allan Kardec, para crer em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Segundo ele, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, os espíritos da codificação deixam muito claro que o sentimento instintivo que toda pessoa traz da existência de Deus vem desse princípio de que não existe efeito sem uma causa, da qual resulta. Então pergunta-se de onde os homens obteriam esse sentimento se não houvesse uma base que o gerasse? Esse sentimento claro, é uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Por outro lado, deduzem então os espíritos que o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação ou resultado de ideias adquiridas. Se assim fosse, perguntam por que existiria nos nossos selvagens esse mesmo sentimento. A esse respeito, o professor Allan Kardec expõe o seguinte: ele expõe que caso o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria esse sentimento universal e não existiria senão da forma que se dá com as noções ou ensinos científicos. Outra pergunta: seria possível achar nas propriedades ou qualidades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Para os espíritos codificadores, tal possibilidade não procede, pois qual seria então a causa dessas propriedades? É indispensável, portanto, uma causa primária para determinado efeito. Já o professor Allan Kardec considera que atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa.
Pessoas entendem em atribuir a formação primária das coisas a uma combinação fortuita, inesperada da matéria, ou seja, a uma formação corrida pelo acaso. Segundo os espíritos codificadores, tal entendimento constitui outro absurdo, qual o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além do mais, o que é o acaso? Nada, nada, apenas o nada. Sobre isso, então, o professor Allan Kardec continua, por sua vez, a dizer, acrescentando que a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia ou estabelece condições ou combinações e desígnios ou também acontecimentos determinados, e por isso mesmo essa harmonia e mecanismo revelam um poder inteligente. Agora, atribuir, portanto, a formação primária das coisas ao acaso é uma insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria mais o acaso, não é? Pergunta-se então em que é que na causa primária é revelada uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Respondendo, os espíritos codificadores recomendam atenção ao provérbio que diz: pela obra é reconhecido o autor. Pois bem, mandam eles observar a obra e procurar o autor. Acrescentam que o orgulho é que gera a incredulidade. Segundo eles, o homem orgulhoso nada admite acima de si mesmo. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, superior, pobre ser. Concluem então os espíritos que um sopro de Deus pode, de repente, abatê-lo. A respeito desse assunto, coloca o professor Allan Kardec que o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à da humanidade. Acrescenta, enfim, ele que quaisquer que sejam os prodígios a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que se lhe deem. Muito bem, fica aí as reflexões importantíssimas sobre as questões das provas da existência de Deus, que a gente possa refletir e repassar esse material para nossos amigos, para aqueles que têm interesse em estudar e refletir profundamente sobre as questões das provas da existência de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 4 a 9, na primeira parte do Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio de Estudando o Livro dos Espíritos. Deus abençoe a todos com muita paz, saúde e alegria.